Boa noite, irmãos, graça e paz. Que bom estarmos tendo este momento de estar meditando na palavra de Deus, de estarmos conectados aí juntamente para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu creio que nesse tempo onde nós estamos vivendo esse momento difícil, né, no nosso país e tantas outras dificuldades, nós temos aprendido também a nos relacionarmos com Jesus, relacionarmos com Deus cada dia mais em nossos lares, né? Eu acredito que vocês aí em casa devem estar fazendo também os cultos nos lares, tendo momentos de devocional, e isso é muito importante para a nossa saúde espiritual. Creio que em breve nós vamos voltar, nós temos essa esperança de que em momento certo nós vamos estar aqui louvando a Deus, né, juntos e tendo a consciência de que Deus está aqui, de que Deus está nos usando, está cada dia mais nos fortalecendo para que juntos nós possamos prosseguir. Vamos orar juntos? Pai, nós te agradecemos pelo fôlego de vida, te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça, a tua misericórdia que tem nos acompanhado, que o Senhor tem derramado sobre nós. Apesar das crises, apesar das dificuldades, o Senhor tem nos guardado e nós queremos louvar ao Senhor, queremos agradecer, queremos dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor somente para Ti, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Por isso nós permanecemos e continuamos no caminho em que o Senhor determinou para cada um de nós. Cremos que o Senhor tem propósito em todas as coisas, por isso nós te agradecemos e nós te louvamos, ó Deus. Que o Senhor continue a abençoar aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, aqueles que estão desempregados, que o Senhor esteja abrindo portas, ó Deus, que o Senhor esteja nos ajudando a cada dia mais, ó Deus. Nós colocamos toda a nossa confiança, a nossa expectativa no Senhor, porque sabemos que só em Ti nós podemos ter esperança, só em Ti nós podemos confiar. O Senhor não desiste de nós e por isso nós te amamos a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Quero ler juntamente com você Oséias capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 4. A respeito do povo de Israel, o Senhor Deus diz: Quando Israel era criança, eu já o amava e chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Porém, quanto mais eu o chamava, mais ele se afastava de mim. O meu povo ofereceu sacrifícios ao deus Baal e queimou incenso em honra dos ídolos. Mas fui eu que ensinei o meu povo a andar. Eu os segurei nos meus braços, porém eles não sabiam que era eu que cuidava deles. Com laços de amor e de carinho eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei nos braços como quem pega uma criança no colo. Eu me inclinei e lhe dei de comer. O tema dessa reflexão é o grande amor do Pai. Neste mês de agosto foi comemorado o Dia dos Pais e eu acredito que seja bem propício esse texto, porque fala do grande amor do nosso Pai, nosso Deus. Esse é um texto muito belo de todo o Antigo Testamento. É claro que a Bíblia ela está repleta de textos maravilhosos, de beleza, mas aqui é muito claro a revelação do amor de Deus. Se você puder, leia depois o capítulo inteiro. Nos 10 primeiros capítulos de Oséias, a ênfase está na desobediência, na rebeldia de Israel, né? E no seu juízo que consequentemente eles iriam ter que passar. Mas nesses últimos 4 capítulos é muito incrível a gente ver o amor de Deus, a maneira como Ele descreve esse cuidado, esse amor, né? Esse amor incondicional. E meditando nesse texto, então a gente pode ver um pai que mesmo com um povo tão rebelde e desobediente, ele demonstra o seu amor. A primeira reflexão que eu gostaria de fazer com vocês nesse texto é que o pai, ele é um pai de relacionamento. No versículo 2, você vai ver que ele diz assim: quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Ou seja, o pai, ele estava todo o tempo chamando para perto, querendo ter comunhão,
diálogo, conversa. E é assim conosco também. Deus é um pai de relacionamento íntimo. Se observarmos desde lá do princípio, Deus já tinha comunhão com o homem. Ele ia todo fim de tarde, todo fim do dia, né? E no jardim vinha conversar com Adão. Tinha aquele relacionamento. Jesus, quando veio ao mundo, Ele não veio apenas para nos salvar, para nos perdoar dos nossos pecados, mas Ele também veio para nos ensinar a paternidade de Deus, esse relacionamento entre pai e filho. Ele nos ensinou como orar, lá em Mateus 6, Ele nos ensinou que existe um tempo de intimidade. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, né? Então, existem vários exemplos de como a gente precisa ter esse relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Pai. E aí eu pergunto para você e para nós, né, nesse tempo onde nós estamos tendo tempo, né? Como está o nosso relacionamento com o Pai? Porque muitas desculpas nós damos eu não tenho tempo, eu não tinha tempo né? Eu chegava do serviço cansada, às vezes não conseguia ter tempo de comunhão. Mas e agora? Nós temos tido tempo de qualidade, tempo de relacionamento com o nosso Pai? Como tem sido o seu diálogo? Às vezes, quando a gente olha para a nossa infância, talvez você não tenha recebido a atenção do seu pai. Talvez ele trabalhava demais, estava sempre ocupado, não tinha tempo, né? E agora você acha que o Pai, o nosso Deus, também é assim. Ele está ocupado demais. Ixi, Deus está resolvendo muitos problemas. Mas não, Ele quer falar com você, Ele quer conversar com você, né? E Ele quer realmente conversar conosco de uma forma, de uma intimidade profunda. Chega desse raso, né? E precisamos nos aprofundar no nosso relacionamento. Ou muitas vezes nós estejamos pensando assim: mas eu tenho um relacionamento com o Pai, mas eu sou servo de Deus. Né? Eu sou servo, mas existe uma grande diferença entre um servo e um filho, tá? Você tem um Deus, mas você tem Deus apenas como Deus, ou você também tem Ele como um Pai, um Deus Pai, né? Porque quando nós não temos essa convicção de que Deus é Pai e que nós somos apenas servos, nós temos uma grande dificuldade em se relacionar. O servo, ele não tem liberdade na casa de um patrão, né? Ele só faz ali o seu serviço. Ele tem limites, né? Não pode entrar qualquer hora, abrir, né, fazer as coisas que ele quiser. Ele tem ali um limite. O filho tem liberdade, ele chega na hora que ele quiser na casa do pai, ele conversa, ele não precisa pedir permissão, ele fica à vontade, porque ele tem intimidade, né? Quando os pais morrem, a herança fica para os filhos, não para os servos, para os empregados, né? O servo, ele trabalha porque ele precisa do emprego, né? Ele precisa do salário. O filho não. O filho está ali e futuramente ele vai receber o quê? A herança. A herança é para os filhos, né? Tendo um exemplo também como a história do filho pródigo, né? Quando o pai, o irmão mais velho fala para o pai: olha, faz tanto tempo que eu trabalho aqui e eu tô como um escravo para o Senhor, né? E mesmo assim o Senhor nunca me deu nada. E às vezes a gente não entende essa diferença entre servo e filho. Queridos, o Pai, Ele nos está chamando para mais perto, para não orarmos mais com tantas formalidades. É lógico que a gente vai ter todo um respeito, né? Mas a gente pode falar: papai, a gente pode conversar, né? Falar das nossas dificuldades, falar tudo aquilo que nós estamos sentindo, até porque Ele sabe, né? E uma coisa que eu acho muito bonita, uma palavra que eu acho muito bonita é Abba, que significa papai. Então, comece sua oração: Abba, papai, eu preciso de ti, né? Então, tenha intimidade, relacionamento, porque é isso que o nosso Pai
deseja conosco. Segundo lugar, o Pai, Ele cuida, Ele ensina e Ele também corrige. No versículo 13, Ele disse: fui eu que ensinei o meu povo, a andar, eu os segurei nos meus braços, porém eles não sabiam quem era que estava cuidando deles. O nosso Deus é um Deus que cuida, que nos dá, que nos protege, que nos dá a provisão. É algo incrível quando nós sentimos o cuidado de Deus, Quando nós temos um relacionamento com Deus, nós sentimos Ele realmente cuidando de nós o tempo todo. Muitas vezes a gente fala assim: mas Deus é um Jeová Jireh, o Deus que provê. Mas dentro dos nossos corações, será que nós realmente colocamos isso em prática, essa confiança? Ou nós só falamos por falar, por ser um chavão religioso, a linguagem crentez? Por que será que nós vivemos apavorados, preocupados, ansiosos, Porque qualquer tipo de ameaça, qualquer coisa que vá falar que nós vamos ficar aí muito tempo aí na quarentena, vamos perder o emprego, a gente já fica desesperado. Por que a gente se desestabiliza tanto assim? Por que será que as nossas ações não condizem com aquilo que nós declaramos? Todas as vezes que nós falamos: Pai, eu confio em Ti, e nós ficamos ansiosos com o dia do amanhã, e nós ficamos preocupados com o que vamos de comer, nós não estamos realmente declarando aquilo que nós estamos vivendo, Nós precisamos depender desse cuidado de Deus. Ele é um Pai onde Ele vai realmente cuidar de nós de uma forma maravilhosa. Tem o texto lá que nós conhecemos muito, de Mateus: vejam como os passarinhos que voam pelos céus, eles não semeiam, mas o Pai está ali cuidando deles. Olha, vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Vocês mesmo sendo maus sabem dar coisas boas para os seus filhos. Imagine o Pai de vocês que está no céu. Será que Ele não vai dar coisas melhores ainda? Coisas boas aos que lhe pedirem? Então, isso tudo nós precisamos refletir. Esse medo de depender de Deus, às vezes é até um reflexo de muitas vezes quando nós éramos crianças, passávamos dificuldades, Às vezes eu, no meu caso, tive um pai alcoólatra e muitas vezes a gente teve muitas ausências, Tanto a parte financeira quanto a parte de atenção. Muitas vezes nós trazemos essas bagagens emocionais, essas memórias, e carregamos até hoje. Mas nós precisamos saber que existe uma diferença entre o Pai terreno e o Pai eterno. Nosso Deus, Ele não é como um Pai nosso da terra. Ele é um Pai perfeito, e Ele cuida de você, Ele está cuidando todo o tempo. E Ele também ensina e corrige. Os pais precisam disciplinar, corrigir os seus filhos. Isso está lá em Provérbios, é bíblico, a gente sabe que o Senhor, a gente sabe que os pais precisam corrigir, mas também diz lá em Provérbios que o Senhor corrige a quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. O pai é a nossa figura de autoridade. O pai tem função de ensinar, de educar, de corrigir, de mostrar o caminho certo. E é isso é algo muito sério, algo que nós precisamos ter muita sabedoria, que Deus dê graça e sabedoria para todos os pais que estão assistindo nesse momento também, porque muitas vezes nós como crianças, quando éramos crianças ou até hoje mesmo, sofremos muito abuso de autoridade. Às vezes o pai só manifesta o juízo, mas não manifesta o amor. Aquele pai que muitas vezes quer corrigir de uma forma onde a criança fica até traumatizada. Nós temos que saber lidar com essas situações, Os pais precisam saber lidar com essas situações. Mas o nosso Pai, Ele é perfeito. Ele sabe a maneira de corrigir, Ele sabe a maneira de realmente nos tratar. Ele não é um pai abusivo. Deus, Ele corrige com amor, Ele expressa amor. Ele não diz que vai ter só maldição, mas Ele diz que vai ter bênção. Ele não diz que vai ter só castigo,
mas Ele diz que vai ter recompensa. E os filhos precisam de palavras de afirmação, de elogio, né, de cuidado, e é isso que Deus oferece para nós. Às vezes a gente tem uma ausência de paternidade do que a gente viveu, mas Deus, Ele supre isso. Deus como um pai. E em terceiro lugar, o Pai, nosso Deus, Ele não desiste. O amor dele é incondicional, né? O amor dele, não temos palavras para medir. O homem, ele pode até fazer as suas escolhas erradas, ele pode escolher mal, fazer tudo de errado, mas jamais a gente pode esquecer desse amor incondicional, né? O amor dele de pai é aquele do pai do filho pródigo, que está sempre com os braços abertos para receber. Ele ensina, ele corrige, ele cuida, ele ama, ele demonstra amor e ele está sempre insistindo em nós, ele está sempre nos amando. Ele quer que o pecador ele se arrependa e não continue na mesma vida, né, de pecado. O desejo do coração dele é que todos sejam salvos. O nosso Pai aqui da terra, ele pode até às vezes nos abandonar, até desistir de nós, mas jamais, o nosso Deus jamais vai esquecer de nos amar, vai esquecer de cuidar de nós, vai nos abandonar, jamais Ele vai nos deixar. Então, querido, sinta-se abraçado por Deus, né? Hoje nós somos como esse povo de Israel. Nós somos como uma igreja, né, de Deus, somos os teus filhos, que Ele cuida, Ele protege, Ele corrige, Ele ensina o caminho certo, Ele nos ama, né? E muitas vezes nós estamos tão desobedientes. Por isso nós precisamos prestar atenção. Em amor, né, tem um texto que fala de Efésios que em amor Ele nos predestinou para sermos adotados como um filho, por meio de Jesus Cristo. Então, que possamos realmente nos sentirmos amados. Sabemos que essa é uma palavra de conforto para os nossos corações, mas também é uma palavra de alerta, para que possamos olhar novamente para o Pai, ter esse relacionamento íntimo e viver a vontade dEle, fazer a vontade, agradar nosso Pai. Então, que Deus te abençoe, que você tenha aí muitos momentos maravilhosos de intimidade, de secreto, e que você possa se sentir amado em todo o tempo pelo nosso Deus, pelo nosso Papai. Deus abençoe. Amém.